Boa tarde. Antes de mais, deixem-me que vos diga que eu acompanhei a caminhada da Luísa e, de facto, eu não era católica aqui há 3 anos, há pouquíssimo tempo, e queria agradecer porque ela tem sido uma heroína, de facto. Portanto, mais uma salva de palmas outra vez. Então, eu sou o Diogo, tenho 29 anos e já estou quase no meio da vida, não é? Já quase com o pé para a reforma, é bom. E sou batizado há 3 anos, como eu estava a dizer. E fiz uma caminhada, nada, pelo menos como se calhar aquelas pessoas tiveram a sorte de crescer em famílias cristãs. Não fiz nada assim. O que é estranho, porque eu estou a acabar agora o 5º ano de teologia. Estranho. Vocês podem perguntar, como é que uma pessoa que está a acabar o 5º ano de teologia só é batizada há 3? Também não sei. Essas coisas são estranhas. Mas eu vou contar um bocado desta história e como é que isto aconteceu. Então, eu nasci, não é? Teve que ser. E toda a minha vida, os meus pais em casa nunca falavam muito de Deus. Falavam de Deus, mas era um Deus, assim, uma coisa muito abstrata. Com certeza todos têm familiares assim, só sabem o que é isto. Deus existe, graças a Deus, obrigado a Deus. Se Deus quiser, isto acontece, se Deus quiser, não acontece. Mas nunca ninguém me tinha dito que aquele homem era filho de Deus. Nunca ninguém me tinha dito que aquele homem tinha morrido por mim, por vocês, por todos. Nunca ninguém me tinha explicado isto. E quer dizer, para mim, ao longo de toda a minha vida, Deus era uma coisa que não tinha figura, não tinha imagem. Ora, o que é que isto tem a ver? É que eu sempre cresci, sempre fiz tudo aquilo que um jovem faz, fiz coisas boas, fiz coisas más. Nunca fui um bandido, nunca fui assim má pessoa. E estou só a desculpar. Nunca fui assim má pessoa, mas pronto, fazia as minhas coisas. Mas chegou uma altura, e isto é interessante, e eu pelo menos peço que depois, sempre que virem uma pessoa assim meio aloada, ou assim meio maluca, deem-lhe hipótese, porque essas pessoas muitas vezes pensam em Deus. E isto sou eu a desculpar-me. Eu pensei em Deus numa coisa muito simples. Eu estava a trabalhar, eu acabei 12º ano e fui trabalhar. Não fui logo estudar, não sabia muito bem o que é que havia de estudar. E quando estava a trabalhar, o que é que eu via? O meu colega de trabalho, com uma vida impecável, com mulher, com filhos, estava a trair a mulher com uma secretária qualquer, uma coisa. Os meus amigos, com viagens, com carros, com uma boa vida, com uma grande vida, tristes. Depois lia no noticiário, milionário, pessoa com dinheiro, pessoa com tudo, suicida-se. O que é que se está a passar? O que é que falta aqui? E isto sempre foi uma questão que me acompanhava, mas tornou-se muito mais forte. Acompanhou-me sempre ao longo da vida, não é? Todos nos questionamos sobre estas coisas, o sentido da vida, porque é que existimos. Mas isto, houve uma altura que se tornou demasiado forte. Eu fiquei mesmo intrigado, porque começava a ver, quer dizer, eu agora sou adulto, já cresci, ninguém me entregou um papel de como ser adulto. Quer dizer, a pessoa chega a adulto, é adulto, tem que se desenrascar, desculpem o termo. E, na verdade, começava a ver que os adultos cometem os erros das crianças também. Parece que às vezes na vida vão fazendo coisas atabalhoadas, está assim a dizer que sim. E eu queria descobrir mais, queria saber mais sobre isto. Então decidi procurar um curso que me ajudasse a perceber o homem, aquilo que nós somos. Então eu vi psicologia, não é? A pessoa vai logo ver a mente, o que é que pessoas pensam. Não me interessa assim muito. Não é que sabe aqui algum psicólogo, peço desculpa, é um ótimo curso, mas naquela altura não era isto. Fui ver filosofia, também não é isto. E até que um dia olhei para o curso de teologia, não estava no site, na internet, e aquilo bateu assim em cheio. Hoje sei dizer que foi aquele senhor que me tocou. Na altura não, na altura era mais uma busca racional. Eu sou inteligente, eu sou esperto, e então eu vou ter estas cadeiras, vou perceber a Deus, e aí sim, aí vou saber falar sobre as coisas profundas da vida. Mais ou menos conversa, na altura. E fui estudar teologia. Cheguei a casa, estava a trabalhar, e como é óbvio, o único curso aqui
em Portugal, que a única faculdade que dá teologia, não sei se sabem, é a católica. É o único curso, é a única faculdade que tem teologia. Portanto, se há aqui algum diretor de faculdade ou alguém, digam para abrir teologia noutras faculdades. Pode dar jeito. Isto só para dizer que é uma faculdade privada, eu não conseguia pagar, não estando a trabalhar, e precisava de muito tempo para estudar. Então cheguei a casa e tive uma conversa com a minha mãe. Vou estudar teologia. E eu pensava que ia sair assim, porque meus pais queriam que eu estudasse engenharia, qualquer coisa de útil para a vida. E eu de repente cheguei a casa, queria estudar teologia. E não é a surpresa da minha mãe, que ela conta-me a seguinte história. Primeiro ficou muito bem, acho ótimo, e eu fiquei calado, em silêncio. E ela conta-me a história de que, de repente, lembrou-se, nunca me tinha dito, quando eu nasci, eu ter nascido de 7 meses, eu estava com pressa de sair, portanto, nasci de 7 meses, a minha mãe teve 2 meses no hospital, deitada, sem se poder mexer, coitadinha. E depois de eu nascer, ela diz que me levou a Fátima, que é uma coisa estranha, a minha mãe nunca falou, nunca foi à missa regularmente, incrível. Portanto, eu fiquei, uau, há aqui muita fé escondida, está ali, é como se fosse várias camadas de pele. E comecei a perceber isso. Portanto, aqui mais um aviso. Nós, às vezes, falamos com familiares e amigos que têm uma vida diferente da nossa, ou que nós pensamos que não têm fé, temos que ter a olho aberto, porque às vezes acontece isto. A pessoa, lá por baixo, lá por trás, a pessoa sente, de facto, que existe. E é preciso explorar isso. Portanto, nessa altura, então, fui estudar teologia. Espetáculo. O curso, muito bom. As primeiras cadeiras de filosofia, história, tudo ótimo. Só que depois havia cadeiras onde a maior parte dos meus colegas são seminaristas, são pessoas que estão a estudar para mais tarde, se Deus quiser, poderem ser padres. Os professores são padres e, de repente, as conversas no dia-a-dia eram sobre a Imaculada Conceição. O que é que vocês acham que uma pessoa que caiu de paraquedas uma faculdade de teologia vai pensar? E sobre outros dogmas ainda mais complicados. Mais complicados, quer dizer, mais complicados do que esse. Só a ressurreição. Mas lá está. Eu continuei a pesquisar, a estudar, e chegou uma altura que, racionalmente, não fazia sentido não acreditar. E isto eu não vos consigo explicar porquê. Há aqui um gap, aqui um intervalo, um espaço, que eu gostaria de vos dizer, foi por causa disto, foi por causa daquilo. Eu não consigo explicar, mas dia para dia, tudo começou a fazer sentido. Ou seja, de repente, a Imaculada Conceição não me fazia diferença nenhuma. Ótimo. Se nós acreditamos que Jesus Cristo ressuscitou, qual é que é o problema de Deus colocar um bebê na barriga de uma senhora, de uma jovem? Quer dizer, quando nós começamos depois a pesquisar e a aprofundar a fé, eu pelo menos senti isso, já não fazia sentido não acreditar. Já não fazia sentido não pedir o batismo. E então fiquei naquele impasse, que muitas vezes podemos deixar aos nossos amigos, que é, eu acredito, acho ótimo, é muito bom, mas a minha vida está ao contrário. Está completamente ao contrário. E era o caso. Eu, na altura, até namorava, um namoro completamente do mundo, normalíssimo, não normal no mundo católico, e até era uma pessoa muito inteligente, mas é uma médica, cardiologista, mas que, pronto, nestas coisas não acompanhava a minha busca, porque ao fim e ao cabo isto é uma coisa muito pessoal, e nós às vezes somos muito chatinhos, digam lá a verdade. Quando nós somos católicos, a sério, somos fervorosos, estamos sempre a falar disto às pessoas. As pessoas às vezes até, este aqui está farto de falar de Jesus. É bom falar de Jesus, é bom continuar assim. Mas às vezes compreendem o que eu estou a dizer. E então, pronto, isto na altura, em casa, também começou a ser assim um bocado complicado, porque eu chegava a casa quase com pósteres de Jesus. Pessoal, olhem aqui. E pronto, esta altura foi interessante, mas foi cómica também. E aquilo que eu gostava só de dizer é que na altura em que eu pedi depois o batismo, foi quando tive apenas... Falei com um padre, que de repente me perguntou, mas porquê é que não pedes o batismo? E eu sempre, porque eu não me sinto, parece que falta qualquer coisa. É tudo tretas, não falta nada. É aí de cabeça. Nós nestas coisas, às vezes podemos dar um salto. Saltar mais, sabem quando nós damos um salto maior do que a perna? Ou, é assim que se diz? Pronto. Quando nós fazemos isso, nestas coisas da fé, geralmente funciona. Se nós nos estamos a deixar guiar por Jesus, é certíssimo. Fui batizado, logo a seguir ao batismo, fiz batismo e crisma, portanto foi tudo de seguida, os adultos é assim, é tudo de rajada, e comunhão, logo no mesmo dia.
o que foi ótimo. E depois comecei a ter amigos espetaculares. Fiz as primeiras missões universitárias, onde conheci o Padre Duarte, pela primeira vez na Encarnação. Portanto, foi muito importante. Porque nessa altura, é quando, imaginem o que é. A vossa vida estar do avesso. Pedem o batismo e a vida não continua a estar do avesso. Portanto, nós temos é que ir endireitando. E foi uma altura de, lembro-me, muita tensão. Uma tensão gigante que não é fácil, mas que é natural. E que nós muitas vezes sentimos. Ainda batizados há muitos anos, sentimos tensões. Mas ali naquela altura, eu estava habituado a Imaginem um jovem habituado a dizer, eu agora vou para aqui, eu agora vou para aqui. E de repente há mais uma pessoa na vida que nos diz, agora se calhar o melhor não é ir para ali, é ir para ali. E isto, na altura, eu não estava habituado a este tipo de... Foi basicamente mudar uma forma de estar. E isto trouxe-me questões que depois do batismo se tornavam mais duras de roer. E eu gostava de salientar 3 coisas. E faço agora a ponte para o antes e para o depois. 3 coisas que foram importantes então nesse percurso depois de ser batizado. E a primeira é a importância da missa. Para mim, quando comecei a ir ao curso de Teologia, aqueles meus amigos que faziam aquele apostolado de raspão, era, vai à missa, vamos à missa. Para mim, não sabia o que se passava na missa, era como se fosse uma mesa e um senhor a fazer rituais, não me dizia absolutamente nada. Era como estar a ver uma obra litúrgica, mas sem estar a perceber o que estava a acontecer. Foi muito mais importante na altura pessoas que falavam comigo sobre não sobre a missa em si, mas sobre a sua própria conversão. Pessoas que falavam sobre o que é que mudou. De repente, pessoas que dizem, eu passei a amar mais os meus filhos, eu passei a gostar mais da minha esposa, eu passei a tratar melhor os meus colegas de trabalho. Isto criava mais impacto do que ir a uma missa, porque não me dizia nada, era um ritual para mim vazio. Agora, depois da conversão, depois de eu compreender que ali estava Jesus, depois de eu compreender que estamos em Portugal, portanto, a 5.000 quilómetros, estão pessoas hoje a morrer para estar na missa, e eu tenho aqui missa a qualquer hora. Eu moro na Baixa de Lisboa, não sei se sabem, uma pessoa dá um passo para a frente, entra numa missa, dá outro para a esquerda, entra na missa, e há pessoas que, como vocês sabem, como tem estado a passar nas notícias, sofrem para ir à missa uma vez por ano. Pessoas que são perseguidas. E portanto, a importância da missa é de tal ordem que acabou, neste caso, por provocar, parece-me, se há uma justificação, esta transformação interior. Portanto, mais do que eu próprio me querer mudar, agora vais ter que fazer assim, porque isso é impossível, nós nunca fazemos, geralmente nunca corre bem, quando nós tentamos fazer a nossa maneira. A missa foi a oportunidade de eu me deixar mudar. E esse alimento constante, diário, semanal, cada um vê o seu ritmo, mas esse alimento constante foi importante porque me permitiu ser mais Jesus e menos eu. Claro que continua a ser um eu casmurro e um eu muitas vezes que toma opções erradas, mas sem dúvida alguma que cada vez que entro numa igreja ou numa capela, ou num oratório para frequentar uma missa, quase que há uma suspensão do tempo onde eu estou em contacto com Jesus e onde muitas vezes entro lá de uma maneira a pensar numa coisa sobre um assunto e saio de lá a pensar de outra maneira completamente oposta. Quem aqui já sentiu isto? Eu, pelo menos, não sou o único. É uma sensação, quer dizer, e manter isto. É preciso ter atenção, porque a missa não é um direito, ou seja, nós não podemos chegar ao direito de religião no Estado português, mas não é um direito que haja missa. Portanto, é uma coisa que nós devemos defender, é uma coisa que nós devemos garantir. Nós vamos à missa para estar com Jesus. E é bom ser católico e fazer com que isso aconteça. Nunca Por isso é que por vezes pode ser perigoso nós dizermos, eu sou católico. Sou católico. Vais à missa? Não. Então, porque não tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. Toda a gente tem as suas prioridades, todos nós temos que escolher coisas, mas o perigo de ser católico e não ir à missa, ou o perigo de ser uma pessoa que vive a sua fé longe da comunidade da igreja, longe dos sacramentos, é o perigo
que esses sacramentos deixam de ter importância no coração e deixam de ter importância civil para os outros. Portanto, a missa foi sem dúvida importante e continua a ser. É uma coisa que eu não dispenso. Às vezes sou um bocado... Como é que eu ia dizer? Sou um bocado preguiçoso, mais durante a semana, ao domingo nunca falho. Mas às vezes à semana dá-me... Eu agora, desculpe-me com os cursos, mas não é... porque entretanto agora já estou a fazer outro curso de uma pós-graduação. Portanto, estou assim um bocado atrapalhado com o tempo e desculpe-me com isso, mas não há desculpa nenhuma. Portanto, se fosse é o que o Padre Duarte diz. O Padre Duarte geralmente costuma dar um bom exemplo, que é, se fosse para eu ir levantar o prémio do Euromilhões, se calhar já não me esquecia. E tal, eu tenho que estudar, não posso ir. Então, mas é o prémio do Euromilhões. Vamos lá. Assim com a missa, por vezes, lá a coisa passa. Mas eu confio em Jesus e confio que Ele me percebe e que sabe que eu sou assim. Outra coisa importantíssima e que me causou grandes dificuldades, e isto acho que se calhar há aqui mais pessoas que se identificam, mas se calhar não, espero que não, foi a confissão. Isso é que me custou. Pronto, fui batizado. Dizem os grandes teólogos que os pecados voam. Boa. Então, essa parte estava assegurada. Só que depois a pessoa pensa, agora não vou pecar mais. Pode. Isso é logo a seguir. E então começa a surgir a necessidade de ir à confissão. Bom, vamos lá à confissão. E gostava-me de estar a dizer, de facto, depois o que me ajudou muito nisto foi estudar teologia. Gostava-me de estar a dizer a um padre, a um homem, aquilo que eu andei a fazer. Quer dizer, é complicado. E pronto, e isto, graças a Deus eu estava a estudar teologia, porque não estando a estudar teologia, eu acho que ia demorar muito mais a compreender isto. E então, o que é que eu pensei? Se Jesus, que escolheu reunir 12 pessoas mais importantes, havia mais pessoas, havia dezenas, centenas de pessoas, mas Jesus houve 12 pessoas, que muitos até nem eram assim muito jeitosos, uns eram pescadores, outros eram pessoas assim meio trapalhonas, mas ele escolheu 12 pessoas, que não foi pelos talentos, foi, pronto, escolheu-os porque na sua sabedoria divina optou por eles, e esses 12, mais tarde, voltam a escolher outro, e depois voltam a ordenar, que é o termo, voltam a ordenar outros, e outros, e outros, e outros. E isto foi simples, quer dizer, se Jesus diz aos apóstolos, ide, estava para escrever um novo evangelho. Mas se Jesus diz aos apóstolos para ir e batizar, se Jesus diz aos apóstolos para que todos aqueles para as pessoas confessarem, quer dizer, isto tem significado, não é uma coisa que cai no vazio. Não posso só ler a parte do evangelho em que Jesus diz, muito bem, somos todos amigos e vamos todos amar-nos uns aos outros como a nós mesmos, e depois esquecer a parte em que Jesus diz, confessai os vossos pecados. Pronto, se ele disse isto, eu vou tentar compreender porquê. E porquê o padre? Porque o padre vem de uma linha de descendência diretamente nos apóstolos. Se nós formos ver o senhor que ordenou, o senhor bispo que ordenou o padre Duarte, a pessoa que ordenou esse bispo, e por aí fora, vamos ter a quem? João, Pedro, vamos ter a Jesus. Vamos ter a Jesus. Isso, ao início, por acaso é verdade, é bom vocês dizerem João, Pedro, né? Porque no início havia várias discussões dos apóstolos. Eu sou de Pedro, eu sou de João, eu sou daquele, eu sou daquele outro. Meus amigos, somos todos de Jesus, aí não há hipótese. E o padre é isso. O padre, mais do que simboliza, o padre é uma pessoa que, de entre todos os cristãos, não tem superpoderes. Não é uma pessoa mais dotada. Há uns mais dotados para falar, e nós às vezes gostamos de ir a essas homilias. Há outros mais dotados para conversar pessoalmente com a pessoa. Há outros mais dotados para gerir e para, por exemplo, fazer coisas, onde nós, por exemplo, centros desta ordem, como nós estamos agora aqui, que também é útil. Cada sacerdote tem vários dons. Mas se há um dom comum a todos, são dons que não partem das capacidades pessoais do sacerdote, são aqueles que Deus confere. E Deus confere a capacidade ao sacerdote, de entre todos os cristãos, de poder celebrar a missa
confessar os pecados. E isto na altura que estou a entrar, mas quer dizer, se eu acredito que na missa está Jesus, o corpo de Jesus, porque todos participamos naquela oração e porque o Padre especialmente faz com que isso aconteça, pela graça do Espírito Santo, então eu devo compreender também que na confissão o Padre que me está a ouvir está de facto uma pessoa a ouvir e ele vai saber o que é que eu fiz. Isso é irremediável. Mas esse Padre, não sei se aqui as pessoas já confessaram muitas vezes, mas já confessei coisas assim, pronto, e o Padre está-se nas tintas. Ele realmente, não é nas tintas no sentido, está bem, fala para aí. Ele já ouviu bem pior. Não há nada que nós possamos dizer que ele vai ficar a estranhar. E isto foi importante, quando houve um padre que disse isto. Assim, olhar para mim. Mas tu achas que me vais dizer alguma coisa de novo? De novo, eu fiquei bom. De facto, de novo não deve ser. Portanto, isto acaba por nos dar por nos passar a ideia, de facto, o dom do Padre, o dom que vem de Jesus, o dom que vem da sucessão dos apóstolos, é real, na fé, claro, porque nós não vemos, nós o que vemos é uma pessoa, e custa-nos a dar esse passo de fé, mas é um passo de fé que só posso dizer, quem nunca fez, que o faça, porque é espetáculo. Quem é que aqui não pode dizer que a confissão é uma coisa que, sem dúvida, tem efeitos psicológicos? Nós saímos lá aliviados porque partilhamos com alguém coisas que não partilharíamos com a maior parte das pessoas, mas há um efeito inexplicável, e eu não o consigo explicar, mesmo estando há 5 anos a estudar teologia, se calhar não sou bom aluno o suficiente, mas que é o efeito da graça. Nós saímos lá leves que nem uma pena. É uma coisa, é uma sensação. Quem se confessa regularmente sabe o que é que eu estou a falar. Quem não se confessa regularmente, experimentem, porque é uma coisa que acaba por me depois habilitar a estar bem em tudo o resto. Eu sei agora que um Diogo, que sou eu, confessado, é um Diogo melhor aluno, não me perguntem porquê, é um Diogo melhor amigo, aqui eu noto, nas amizades, é um Diogo melhor filho, isto é estranho, mas é verdade, muitas vezes dou assim umas respostas aos pais, um bocado beras, ou então aos amigos, ou eu não estou com as pessoas, e eu sei perfeitamente, quando me aproximo dos sacramentos, em especial da confissão, isso tudo, vocês sabem quando metem óleo na porta, está a fazer aquele barulho, e depois põe óleo e a porta passa a tarota. Pronto, a confissão faz isso, a alma. O Padre Eduardo costuma dizer que é um banho espiritual, não é? E é verdade, é uma purificação interior. A terceira coisa, mais importante, que para além da confissão, ao mesmo tempo importante e que me causou mais impressão. Eu acho que aqui as duas coisas ligam-se. Para mim, estou a dizer as coisas que me causaram mais impressão ou dificuldade, a palavra é esta, dificuldade em compreender, e aquelas que ao mesmo tempo foram mais importantes. A terceira é a missão, a disponibilidade para a missão. Nós temos a ideia que os missionários são as pessoas que vão para fora, são as pessoas que se vestem ou os padres, ou os frades, ou as irmãs, têm aqueles hábitos, aqueles equipamentos e que vão então evangelizar. Isso foi uma coisa que me fez impressão por 2 motivos. Primeiro porque quando eu comecei, quando fui batizado, mais de metade dos meus amigos não eram católicos, a grande maioria. E sempre que eu falava qualquer coisa assim que metia a palavra Jesus ou a igreja, qual é que acham que era a reação? Era assim uma coisa... Ou alguns se riam e diziam, opa, bebe mais um copo. Ou então, não me chateias com isso, não quer saber, qualquer coisa assim do género. E eu comecei a perceber que tinha medo da missão, a uma dada altura. Coisa que depois passou, graças a Deus. Mas tinha medo da missão porquê? Porque eu não queria perder os meus amigos. Eu não queria ferir os meus amigos. Não queria ferir a minha família. Se vocês soubessem, as conversas quase de guerra que eu tive em casa. E então aprendi a fazer uma coisa, eu não aprendi muito bem, que às vezes ainda é igual. Mas a fazer uma coisa que é, cirurgicamente, nós podemos, todos os dias, a qualquer hora, no trabalho, em casa, com a família, com os católicos, com os não católicos, fazer missão. Não é preciso ir para o Brasil, aliás, os brasileiros é que estão cá, que estão ali as irmãs. Não é preciso ir para a África, não é preciso ir para lado nenhum fazer missão. Para além deles já estarem a missionar na Europa, e nós sabemos que bem precisamos,
a missão faz no dia a dia. Mas não se faz a missão de qualquer maneira. Não é chegar, como eu vou fazer ao início, com bandeiras de Jesus. Pessoal, está aqui. Convertam-se e acreditem no Evangelho. Calma. Às vezes, quem aqui trabalha? Pronto. Quem é que aqui já deixou um trabalho por fazer e assim menos bem feito e que pensou quando chegou a casa, se calhar devia ter feito aquilo melhor? Essa é a nossa missão. Os nossos pequenos pormenores no trabalho, com os colegas de trabalho. Se nós fizermos um trabalho bem feito, aquele colega que é sempre mal disposto, o pior de todos, imaginem aquele pior lá na vossa empresa, que é aquele que quase nunca tem amigos, está lá ao fundo. Se nós conseguimos tocar o coração dessa pessoa, nesse sítio, já ganhámos o céu. Quer dizer, eu não posso dizer isto, quem diz isso é Jesus. Mas naquele momento, conseguimos pelo menos dar uma nuance do que é o céu àquela pessoa. Se eu for para o meu trabalho apenas a pensar no que vou executar, o que é que eu ganho com isso? Quer dizer, é aquela questão de amar só os amigos. O que é que nós ganhamos com isso? Preciso amar os inimigos. E este amar os inimigos podemos estender mesmo às dificuldades. Fazer a missão onde nos é mais difícil. E muitas vezes, e eu falo por mim, o mais difícil é no banal do dia-a-dia. Porque nós estamos habituados. Quem aqui não tem aqueles dias... Eu falo por mim porque eu também trabalho ao fim de semana, não é? Tenho que pagar os cursos. Não sei disso. Muitas vezes vou trabalhar e é uma miséria. Tenho que me levantar às 9 da manhã. Os meus amigos foram todos sair à noite e o Diogo vai para a cama dormir porque tem que se levantar cedo. Mas nesses momentos em que eu estou mais abatido e tenho que me levantar para ir trabalhar e tenho que aturar aqueles colegas de trabalho que às vezes não são muito simpáticos, aí eu tenho que aprender a extrair daí algum sumo. Eu agora vou contar uma coisa, eu não sei se tenho tempo. Há uma coisa muito interessante que tem acontecido, que é, no meu trabalho, eu sou o único católico, somos uma equipa de 9 pessoas, e estamos sempre a falar de Deus, é incrível. E estamos sempre a falar de Deus porquê? Porque eles sabem que eu sou um beato, pronto. Eu tento não dar essa imagem, eu tento chegar lá e quando vejo uma coisa assim, está a dar, por exemplo, às vezes estamos a trabalhar e está a televisão, está a passar a missa dominical, que ao domingo eu infelizmente neste momento tenho que trabalhar, e eu vejo a missa e faço assim, e começam eles todos assim, Diogo, está a dar a missa. E eu digo, pá, que chatice. E depois começa a pergunta, mas porquê que aquele senhor, que é o cardeal patriarca, está a usar aquele chapéu? Depois lá vou ter que explicar. E porquê que aquele senhor está a fazer isto? Quer dizer, não é preciso vocês dizerem às pessoas que são os beatoides. As pessoas vão descobrir. Mas deem indicações às pessoas que são católicos no vosso trabalho. Sou. Para mim custa. Por exemplo, montes de vezes vou para lá, chatice, pá, tenho que trabalhar ao domingo. Não gosto de nada. Isso é quase pecado. É uma necessidade, neste caso, por acaso. Canonicamente, há uma dispensa em caso de necessidade. No entanto, preferia estar em casa com os meus amigos. E vêm os meus colegas de trabalho, calma. E falamos deles. E muitas vezes essa aproximação que eu faço inversa, não é? Acaba por uma pessoa me contar uma coisa que está menos bem. E eu aí tinha duas opções. Dizer, isso já passa. E pronto. Ou então não. Explicar-lhe. Porquê que não já experimentaste? Olha, amanhã trago-te um livro bom para falar sobre essas questões da família. Então compra um livro daqueles de 2 euros, que há milhares, toda a gente sabe que há milhares desses livros sobre a família, toma. E a pessoa, ao princípio, pois não, uma coisa que eu notei quando converti e entrei no catolicismo, é que nós temos ótimo gosto a fazer as capas dos livros. Parecem livros de há 600... Parecem aqueles livros antigos. Então a pessoa dá assim um livro e as pessoas ficam a olhar... Está bem, eu vou ler, mas depois gostam, porque de facto toca o coração das pessoas. Portanto, a missão faz com muita calma,
se for em casa e com a família, muito devagarinho, para não magoar ninguém, e faz-se mais pela oração do que pelas palavras. Como é óbvio, eu estou aqui, se eu hoje estou aqui, em parte é por causa de vocês. Porque as orações não caem, vocês não fazem orações e elas não são disparadas e caem lá atrás do Paulo VI. As orações chegam ao céu. Portanto, vocês são responsáveis por estes problemas todos na minha vida. Tem sido uma caminhada muito boa e todos os dias tento ser melhor, sempre com aquelas interrupções que nós damos, que não são desculpa nenhuma para não sermos melhor, mas pronto, não há assim muito mais a dizer. Peço-vos que rezem por mim, pela Luísa, e aproveitem este retiro, que está a ser, pelo que me parece, animado, está com muita gente e é sempre um prazer falar convosco. Não sei se já está. Espera.